Mais uma vez, estamos reunidos para dar continuidade ao nosso estudo à luz da Palavra de Deus, da Santa Missa, com o batismo, o maior de todos os sacramentos da Igreja, cume, o ápice, o ponto de convergência e também a fonte de toda a espiritualidade da Igreja Católica, o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é dado na celebração do Santo Sacrifício da Missa. No encontro anterior, estudamos o credo, a profissão de fé católica, que é recitada obrigatoriamente nos domingos e solenidades na celebração da Santa Missa. Dando continuidade à estrutura, às partes da Santa Missa, hoje nós vamos encerrar a liturgia da Palavra de Deus, que é a primeira grande parte da Santa Missa, e vamos iniciar a segunda parte, a liturgia eucarística. Então, começamos com a oração universal, a oração dos fiéis. Esse nome universal, ele tem dois significados. É universal porque é a prece de todo o povo de Deus. Por isso se chama oração dos fiéis. E é universal pelos pedidos que ela engloba. É uma oração que pede tudo, por assim dizer, aquilo que nós necessitamos. É um pedido por nós, pessoalmente. É um pedido pelos nossos irmãos, por aqueles que não são nossos irmãos pelo batismo, por todos os homens, pelos vivos e pelos falecidos. Começamos então a oração universal, a oração dos fiéis. Instrução geral ao missal romano, sobre o missal romano, número 69. Na oração universal ou oração dos fiéis, o povo responde, de certo modo, à palavra de Deus, acolhida na fé, e exercendo a sua função sacerdotal, eleva preces a Deus pela salvação de todos. Convém que normalmente se faça esta oração nas missas com o povo, de tal sorte que se reze pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que sofrem necessidades, por todos os seres humanos e pela salvação do mundo inteiro. Reparem como a Igreja coloca a justificativa para a oração dos fiéis se encontrar nesse local, nesse momento da missa, após a proclamação da palavra de Deus, a explicação e, quando se trata de domingos e solenidades, a profissão de fé. Quando não tem a profissão de fé, logo após a homilia, passa-se à oração universal. De certa forma, ela responde àquilo que o Espírito colocou no nosso coração, pela palavra que foi proclamada e explicada. Agora que Deus nos falou, agora que Deus nos instruiu, nós nos dirigimos a Ele. Nós pedimos a Ele por nossas necessidades. Todos os batizados têm um sacerdócio real. Já vimos isto em outros encontros. Na oração universal, os cristãos, os fiéis católicos, exercem de forma peculiar esse sacerdócio real, apresentando a Deus a oferenda da sua prece, pedindo, assim como o sacerdote ordenado diz, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, os fiéis, antes do sacerdote pronunciar estas palavras no término da oração eucarística, já exercem os fiéis esse seu sacerdócio real, apresentando a Deus os seus pedidos. O papel do sacerdote é apresentar a Deus oferendas.
é se colocar entre os fiéis e Deus. Nessa hora, todos os batizados exercitam, mesmo que não pronunciem palavras, mesmo que não subam ao ambão, para fazer as preces em voz alta. E mesmo que ele não faça, fazendo com aqueles que rezam em voz alta, sejam palavras escritas, sejam que brotem do íntimo do seu coração, aqui nós temos um peculiar momento em que os fiéis exercem o sacerdócio real. E é um pedido por todos, governantes, os que sofrem necessidades. Aqui não se fala apenas dos vivos, mas também dos falecidos. Os falecidos têm necessidades. Eles não podem satisfazer nada. Eles não podem merecer nada. Eles não podem pedir por si, mas nós pedimos por eles. Pelos que já partiram, por exemplo, Senhor, conceda um descanso eterno à alma de fulano, por quem celebramos esta Santa Missa. Nós vos pedimos, Senhor, e a comunidade toda diz: Senhor, escuta a nossa prece, ou Senhor, atende o nosso pedido, ou Senhor, escuta as nossas súplicas. E pela salvação do mundo inteiro, incluídos todos os seres humanos. Na oração universal não se pede apenas por quem é católico, apenas por quem é cristão e apenas por quem crê em Deus, mas por todos, por todos. Depois nós veremos mais na frente, quando não se pode pronunciar o nome de uma pessoa falecida na missa. Não sei se vocês se lembram, há muitos anos morreu uma cantora. Essa cantora não era católica, ela se chamava Clara Nunes. Ela professava os cultos afro-brasileiros, se não me engano. E ela deixou um pedido. Eu era seminarista na época, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ela pediu para não celebrar nenhuma missa por ela. O arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, já falecido, atendeu ao pedido e determinou que se rezasse por todos os falecidos, ela inclusive, por todos os seres humanos, mas respeitando o pedido dela, o nome dela não foi citado. Há também outras situações nas quais não se pode celebrar a missa por determinadas pessoas. Nós vamos ver isso mais na frente. É proibido celebrar a missa em sufrágio de determinadas pessoas. Vamos ver que pessoas são estas. Garanto a vocês que não são os suicidas. Pode-se rezar pelos suicidas, mas são outras situações bem precisas. Muito bem, continuamos o nosso estudo sobre a oração universal, próximo slide. Normalmente, serão estas as séries de intenções. Pelas necessidades da igreja, reparem que é um tema bem abrangente, pelos poderes públicos e pela salvação de todo o mundo, pelos que sofrem qualquer dificuldade, pela comunidade local. Normalmente, a ordem é esta, normalmente, mas em situações especiais ela pode ser alterada, outras necessidades podem ser incluídas nessa ordem. No entanto, em alguma celebração especial, tal como confirmação, matrimônio, exéquias, as intenções podem referir-se mais estreitamente àquelas circunstâncias. Aqui eu queria fazer uma observação. O hábito, o costume de se redigir orações dos fiéis é salutar. Não é obrigatório. Eu repito, a oração dos fiéis de onde brota? Quem é que escuta? Quando ela se manifesta?
A oração dos fiéis se manifesta quando, no íntimo do coração, alguém se dirige a Deus. Amém? Basta pedir a Deus no íntimo do coração que Deus ouve, que Deus já sabe a intenção da pessoa. Aliás, antes que nós peçamos, Deus já sabe. Deus já sabe do que nós vamos pedir antes que nós peçamos. E agora uma pergunta desafiadora. Se Deus já sabe o que nós vamos pedir antes que nós peçamos, para que pedir? A pergunta não é curiosa? Deus não sabe de tudo? Sabe? Deus não conhece tudo aquilo que aconteceu, que acontece e que vai acontecer? Sabe? Deus conhece. E Deus conhece aquilo que vai acontecer daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus já sabe de tudo aquilo que vai acontecer no fim do mundo, daqui a 1 século, se ainda daqui a 1 século existir a face da terra. Deus já sabe de tudo. E Ele sabe do que nós precisamos antes que nós peçamos. Então, para que pedir? Se nós sabemos que Deus sabe do que se passa no nosso coração antes de nós pedirmos a Ele alguma coisa, para que pedir? Talvez para Ele se lembrar? Não, Ele não já sabe. Deus pede que nós peçamos a Ele, não para que Ele se lembre, não para que Ele saiba, não para que Ele tome conhecimento. Deus pede que nós peçamos. Deus quer que nós nos dirijamos a Ele. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Mateus capítulo 7, versículo 7. Deus não quer que nós peçamos para que Ele saiba, porque não, do ponto de vista do conhecimento das nossas necessidades, isso não acrescenta nada a Deus. Sabem o que é que acrescenta a oração? A nós. Pedir a Deus alguma coisa é necessário, não para que Ele saiba, mas é necessário para que Ele produza em nós uma obra perfeita. E pedir a Deus é, antes de tudo, uma arte de cura, uma pedagogia, uma transformação, uma predisposição para que nós recebamos bem aquilo que Ele tem para nós. Eu vou ser mais claro. Primeiro, do ponto de vista da psicologia e da pedagogia. Definam vocês um filho que nunca pede nada ao pai. É um filho que dificilmente vai se exercitar, vai ser educado na arte da humildade, da simplicidade. Pedir alguma coisa a alguém tem uma forte conotação psicológica educativa. Dirigir-se a alguém para dizer: eu preciso de você, dê-me isto, por favor me conceda isto, isso exige um pouco de uma virtude que é imprescindível para a nossa vida: a humildade. Dificilmente o orgulhoso pede algo a alguém, concordam? Dificilmente o orgulhoso diz: eu estou necessitado, me ajude. Deus quer que nós peçamos primeiro, para que nós aprendamos que tudo que vem de Deus é graça, que nós não merecemos nada, que tudo é favor de Deus, que nada é direito nosso, que nada pode ser reivindicado de Deus. Pedir com humildade. Isso exige da pessoa, quando a graça não é alcançada, que ela retome
o pedido, que ela peça muitas vezes, que ela persevere no propósito de pedir sempre sem jamais esmorecer, para ser educada na arte da confiança, da esperança e da humildade. Deus não pede que nós peçamos para que Ele se lembre, para que Ele saiba. Ele já sabe. Primeira coisa, ao pedir, lembre-se, você vai iniciar uma longa jornada no caminho da humildade. Você vai aprender a ser paciente, humilde, confiante, esperançoso. E é bom que, pedindo a Deus, não sejamos atendidos logo. Quem é atendido logo, com o tempo, vai se tornar arrogante, convencido, presunçoso, seguro de que bastou pedir uma vez, já vai receber logo. E esse, com o tempo, vai se tornando alguém com o rei na barriga, alto lá. Quem precisa, pede, e é preciso que, não recebendo logo, aprenda a pedir, aprenda a esperar pedindo, aprenda a esperar pedindo e confiando. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Lembram dessa frase de Jesus? Mateus capítulo 7, versículo 7. Agora é curioso que Jesus diz: pedi, verbo transitivo direto, mas não diz o objeto direto. Recebereis, verbo transitivo direto, mas não disse o objeto direto. Já repararam? Pedi e recebereis. O que você vai pedir é você que sabe. Agora o que você vai receber é Deus quem sabe. Essa é ótima. Jesus não disse que o que você pedir você vai receber. Jesus disse: pedi e recebereis. Buscai e achareis. Jesus não disse o que você deve buscar. É você quem decide. É lógico que, para que nós achemos, temos que buscar o que Deus quer. Temos que pedir o que Deus quer. Temos que bater na porta exata para que ela se abra e aí seja nos dado aquilo que nós estamos procurando. Então, atenção, que nesse momento a oração universal, é preciso que nós tomemos consciência de que Deus nos escuta não para que Ele saiba do que precisamos. Antes que nós peçamos, Deus já sabe do que necessitamos. Essa é a hora da humildade, não é uma hora mecânica. Por isso, também é possível que na hora da oração universal, ou oração dos fiéis, as orações sejam feitas espontaneamente. E as orações podem ser feitas em silêncio. Eu confesso a vocês que me agrada muito a oração em silêncio, que é propriamente a oração universal. Não é preciso verbalizar. É lógico que tem uma importância escutar a nossa prece quando toda a comunidade diz isso. Mas eu repito, pronunciar palavras escritas, e muitas orações universais estão previstas, muitos esquemas, muitos modelos, muitos tipos estão no missal. Isso é perfeitamente legítimo. Mas outra forma de oração dos fiéis é possibilitar a todo o povo o silêncio, para que cada um naquela hora faça o que rezamos na Salve Rainha: gema e chore, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Cada um agora vai fazer o seu pedido a Deus. Eu quisera que em cada oração universal, na missa, todos vocês entrassem em vocês. Senhor, essa é a hora da súplica. As minhas necessidades são estas. Eu te peço por A, por B, por C.
eu te peço por mim, eu te peço por tal necessidade, eu te suplico tal graça. Se for do teu agrado, segundo a tua santa vontade, acolhe. Porém, ninguém tenha a presunção de achar que qualquer pedido vai ser atendido. Verdade é que no capítulo 17 do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 14, Jesus disse: tudo o que pedirdes em meu nome, eu vos concederei. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. Qualquer coisa que me pedirdes em meu nome, vou-lo farei. Repare, a frase de Jesus é surpreendentemente breve, espantosamente comprometedora. Tudo que pedirdes em meu nome, eu vos farei. Para nós que cremos em Jesus, digam se não é um desafio gostoso. Puxa, Jesus prometeu. Então, qualquer coisa, Dom José, qualquer coisa, sim, qualquer coisa, mas olhe bem a frase: qualquer coisa que pedirdes em meu nome. O segredo está aí. Em meu nome. Pedir em nome de significa pedir com a autoridade de. Significa pedir no respeito à vontade de. Pedir em nome de Cristo é pedir no lugar de Cristo, correto? Eu vim aqui em nome de fulano, isto é, eu estou representando fulano. Ora, se eu represento fulano, eu não posso aqui fazer aquilo que é contra a vontade de fulano que eu estou representando. Amém? Muito bem. Tudo que pedirdes em meu nome, ou seja, peçam ao Pai com a minha autoridade, no respeito à minha vontade, e eu atendo vocês. Jesus, no Jardim das Oliveiras, fez a seguinte prece: Pai, se possível, olha a humildade, se possível, afasta de mim este cálice. Mas acrescentou: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Pois bem, pedir em nome de Cristo é pedir aceitando a vontade de Cristo. Pedir em nome de, no respeito à vontade dele. Essa oração é infalível. E qual é a vontade de Cristo para a nossa vida? Nós podemos dizer muitas palavras que definem bem qual é a vontade de Jesus para a nossa vida: conversão, salvação, perdão, reconciliação, amor, justiça, todas as categorias dos evangelhos, todas as categorias pregadas, exigidas por Jesus, correspondem à vontade de Jesus. Há, porém, determinados pedidos que nós não podemos dizer que eles são necessariamente a vontade de Jesus. Algumas pessoas muito bem intencionadas dizem: Deus não quer o sofrimento de ninguém. É uma frase tão perigosa, tão perigosa. E sofrer agrada a Deus, Dom José? O sofrimento, ele tem uma origem, ele tem uma causa, ele tem uma história. O sofrimento por si, o sofrimento pelo sofrimento, claro que não agrada a Deus. Mas se nós situarmos, contextualizarmos o sofrimento, dependendo da sua causa, ele não agrada a Deus. E dependendo da sua história, ele não é que ele agrada a Deus, mas a causa do sofrimento é agradável a Deus. E fugir da causa, o que significa fugir do sofrimento, isso desagrada a Deus. Vejamos, Jesus Cristo na cruz, Jesus sofrendo terrivelmente, foi um sofrimento indizível. Jesus, no Jardim das Oliveiras, diz: se possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade.
Qual é a vontade do Pai nesse momento dramático da vida de Jesus? Que ele seja obediente. E essa obediência trouxe um alto preço para Jesus, a sua morte. Obediente até a morte. Porque ele obedeceu, morreu. O que agradou ao Pai foi a obediência até ao extremo. Fugir do sofrimento em si parece algo bom. Agora tomem cuidado, porque o sofrimento como efeito de uma causa, fidelidade a Deus, decência, coerência, autenticidade, pureza, honestidade, fidelidade, temor a Deus, tantos valores que aqui, ali ou acolá, ser fiel a eles, paga-se um alto preço. Não é legítimo para o cristão abdicar desses valores para se livrar do sofrimento. Essa é a questão. Então, cuidado na hora de pedir. O que é que eu vou pedir? Peçam para que o Senhor alivie a dor, o sofrimento, a amargura, enfim, de quem quer que seja. Mas lembrem-se de pedir como Jesus pediu no Jardim das Oliveiras. Se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua santa vontade. Está claro? Por favor, não se impressionem, não dogmatizem essa afirmação, que às vezes brota de um coração inocente, de uma pessoa cheia de boa vontade, mas que é perigosa, mas que é sedutora, mas que é enganadora. Frases do tipo: Deus não quer o sofrimento de ninguém. Eu repito, em absoluto, não quer. O sofrimento pelo sofrimento, não. Mas Deus quer fidelidade, Deus quer coerência com a nossa fé, Deus quer obediência a Ele, e isso, às vezes, traz terríveis sofrimentos. Como Jesus, obediente ao Pai, até a morte e morte de cruz. Nessa hora, talvez por uma falta de formação bíblica, teológica, muitos pedem o que não deveriam pedir. São João Crisóstomo explica em poucas palavras, porque muitos pedem e nunca são atendidos. Há uma frase latina dele, de São João Crisóstomo, que é fantástica. Ele diz, explicando por que muitos pedem e não são atendidos: malé, petimos, porque sendo maus, pedimos mal as coisas más. A oração infalível para São João Crisóstomo consiste em pedir na graça as coisas que agradam a Deus, da maneira que agrada a Deus. O que se pode esperar de uma pessoa que com o pecado ofende a Deus e depois vai pedir as coisas a Ele? Eu chego aqui, dou um soco em seu brito, 2 minutos depois eu vou pedir a Ele: me ajude, me faça isso e aquilo outro. Eu acabei de agredir o seu brito. Qual é o primeiro passo para que eu receba alguma coisa dele? Pedir perdão, fazer as pazes com ele, etc. O arrependimento dos nossos pecados, caminhar na graça. Por isso, São Tiago diz na carta, capítulo 5, a oração do justo tem grande poder. Se existe alguém que Deus atende imediatamente, o santo, o puro, o que vive na graça. Viva na graça de Deus e peça a Ele o que agrada a Ele, e você recebe na hora.
Agora, sendo maus, a coisa dificulta. É a mesma coisa que pedir alguma coisa ao inimigo. Deus não é inimigo de ninguém, mas com o nosso pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. Mala. Pedis mal. Como é que se pede mal a Deus? Quando não se pede com humildade, quando não se pede com insistência, quando não se pede com confiança. É preciso pedir a Deus como mendigos. Senhor, escute minha prece. Eu não estou exigindo nada do Senhor. Quem sou eu para exigir algo de Ti? Eu te suplico, olha a minha miséria, atende a minha desgraça, vê a minha indigência. Eu te peço, eu te suplico. Eu que não sou merecedor nem de olhar para Ti. Eu, pobre, desgraçado, infeliz, miserável, pobre, cego e nu, como diz o Apocalipse. Mas eu te peço porque confio na Tua graça, porque te suplico pela Tua infinita misericórdia, não pelos meus méritos. Com humildade, com insistência, quase que, entre aspas, brigando com Deus, todos os dias, rezar sempre. Onde está você que reza tanto e Deus não lhe atende? Quem disse que não me atende? Eu vou continuar pedindo. Jesus conta a parábola de uma viúva inoportuna, no capítulo 18 de São Lucas, que pede ao juiz, atende a minha causa e não desanima, insiste, e o juiz, para se ver livre dela, atende ao pedido dela. E o Senhor termina essa parábola dizendo, procure aí, Wellington, no capítulo 18 de São Lucas, versículo 8, a parábola é Lucas 18, de 1 a 8. Mas a única parábola de Jesus que termina com uma pergunta é essa. Jesus diz que coloca essa viúva como modelo de insistência para nós pedirmos a Ele. E Ele termina dizendo, e quando o Filho do Homem vier, acaso encontrará fé sobre a terra? Mas é uma frase tão forte, mas tão forte essa. É como se ele desse um puxão de orelha bem educado nas pessoas que não rezam sempre, nas pessoas que não rezam muito. Leia, por favor, o versículo 8. Digo-vos que em breve lhes fará justiça, mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Bom, quando a gente lê essa frase direitinho, a gente diz, mas Jesus aqui está dando um pito nos católicos, nos cristãos. Será que estamos rezando com insistência como essa viúva, mas pedindo a tempo e fora de tempo, sem desanimar? 1 dia, 2 dias, 3 dias, sempre. Repito, não é para que Deus se lembre, eu estou aqui com muitos e-mails, tem muitos SMS que eu recebi aí da terra e tal, estou muito atarefado aqui, está abarrotado de pedidos, e eu estou aqui feito um louco. Por favor, tire isso da cabeça. Jesus sabe do que precisamos antes que nós peçamos. Ele, às vezes, espera um pouco para nos dar. Porque quer que a oração fortaleça a nossa fé. A oração é prova de fé e amadurece a fé. E o último pedido a última afirmação de São João Crisóstomo, male, pedimos mal as coisas más. Mas não, Dom José, eu só peço coisa boa para mim. Você tem certeza? Eu só peço coisa boa para os meus filhos. Pois não, pode me dizer algumas? Por exemplo, saúde. Já começou errado. Você tem certeza que sempre a saúde é o melhor para o seu filho? E não é não, Dom José. Olhe que você não conhece o coração do seu filho. Você pode dizer o tamanho do orgulho, da vaidade, da presunção desse carcará que é o seu filho, desse convencido metido à besta que se acha o tal. Você acha que o melhor para ele é saúde? Esse que é duro na queda, esse que distrata as pessoas, que zomba, que ridiculariza os outros, que se acha melhor, tão orgulhoso, tão dono de si,
idoso. Você não acha que ele está bom de levar uma rasteira boa e passar uns 15 ou 20 dias estribuchado em cima de uma cama, dependendo de todo mundo para aprender o que é bom para a tosse, para depois desse período refletir sobre a vida e se levantar da cama mais humilde? Tem certeza que a saúde sempre é um bem para o seu marido que lhe xinga, que lhe humilha, que lhe trai? Tem certeza que o melhor para o seu marido sempre é dinheiro? Tem certeza que esses bens que passam são bens absolutos? E que às vezes não é oportuno que Deus dê outra coisa para ele? Cuidado. Há bens que são necessários. Há bens que são contingentes. Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. Uma só coisa é necessária. Necessário. Às vezes a gente já começa errando ao pedir a Deus, de uma forma tão arrogante, tão segura, aquilo que a gente julga que é o importante, que é o melhor, e esquece do detalhe mais importante da oração. Aquele detalhe que Jesus colocou no Jardim das Oliveiras. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Portanto, é legítimo pedir, eu te peço saúde para os meus filhos. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Em outras palavras, quando for preciso tirar a saúde dele, Jesus, para dar uma lição no cabrito, pode tirar. Mas pode tirar a saúde dele. Os 15 dias no HFA, enfim, na UTI de preferência ou na CTI, enfim, uma beleza, né? Não, ele não morra não é para morrer não, mas é para curar um sujeito, o atrevido. Então José, o senhor é muito radical. Eu, não, Jesus. Vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Existe uma frase pronunciada por Jesus aí, mas que eu gostaria que vocês nunca esquecessem. Ele que está dizendo, eu não. Às vezes o melhor para uma pessoa não é saúde, mas doença. Às vezes, João capítulo 11, de 1 a 4. Às vezes o melhor para a pessoa não é o emprego, é o desemprego. Às vezes o melhor para a pessoa não é o dinheiro, mas a falta dele. Às vezes o melhor para a pessoa não é um bem material, mas a privação dele. Porque Deus é bom. Porque quem ama, às vezes sabe dizer não, e às vezes sabe dizer, eu não vou dar o que você está pedindo. Ou eu vou tirar de você, para você aprender a me respeitar, para você aprender a ser humilde, para você aprender a valorizar o que você está utilizando mal. Isso não é vingança, não. Isso não é pirraça, não. Isso é amor. Quando a doença é o melhor que tal pessoa precisa. É o melhor para determinada pessoa. Leia. Comecemos do versículo 1. O que nos interessa é o versículo 4. Espero que todos estejam já com uma caneta para sublinhar o versículo 4. A partir do versículo 1. Lázaro caiu doente em Betânia, onde estavam Maria e sua irmã Marta. Maria era quem ungira o Senhor com óleo perfumado e lhe enxugara os pés com seus cabelos. E Lázaro, que estava enfermo, era seu irmão. Suas irmãs mandaram, pois, dizer a Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. A essas palavras, Jesus lhes disse: esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. O problema de muitos católicos é que eles não leem a Bíblia. E os que leem, não leem direito. Esta enfermidade não causará morte. Aqui não estamos falando de doença mortal.
mas de doença que não causa morte. Doença que não causa morte. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. Ela tem por finalidade a glória de Deus. Quando o melhor para A ou para B é uma doença. Nunca digam, portanto, saúde para dar e vender. Alto lá. Aliás, eu já comentei esse canto pagão que muitos cristãos inocentemente pronunciam no final do ano. Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Se eu souber que vocês estão pronunciando esse canto, mas eu processo vocês. Essa enfermidade não causará morte. Tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. A enfermidade que cura da vaidade, da arrogância, que deixa a pessoa mais tão para baixo, tão desprendida de si, na enfermidade, quando se reflete, quando se pondera o nada, o vazio, o absurdo de toda a vaidade humana. Eu achei tão interessante, um jovem hoje na TV escapou da tragédia da Boate Kiss. Ele foi entrevistado. E agora, o que você pretende fazer da vida? A vida adquiriu um novo sentido para você? Ele respondeu: sim, eu hoje sei valorizar aquilo que antes eu não dava o mínimo valor. E a entrevista termina aí. Certamente as coisas ditas pequenas, o sorriso, o abraço, o estar com o outro, a prática da caridade, a solidariedade com o necessitado, o estar com o pequeno, com o fraco, essas coisas pequenas, quando a vaidade está dominando o coração da pessoa, ela não vê esses valores espirituais com clareza. Ela está embebida do espírito do mundo. Vaidade, beleza, dinheiro, glória, admiração das pessoas, a paquera, isso e aquilo outro, desejo de ter. Eu não tenho tempo para nada senão para adquirir, para possuir. O que importa é você se impor, é conquistar o espaço, é ganhar dinheiro, é ter prestígio. Passou por uma situação dramática. Bom, espero que ele perdure nesse propósito que estava no coração no momento da entrevista, não é? Ficou claro o versículo 4? Tá bem? Então, a mãe que ama, e sei que muitas aqui amam os seus filhos, na primeira oportunidade vai dizer para eles: olha, Jesus, não foi Dom José não, foi Jesus. Jesus me disse na Bíblia que nem sempre a saúde para vocês é o melhor, portanto, eu me curei dessa ignorância, e a partir de hoje não vou pedir sempre saúde para vocês não. Eu vou pedir assim: Jesus dê saúde para eles, se isso for o melhor. Porque se o melhor for tirar a saúde deles, pode tirar, Jesus. O importante é a tua vontade. Doença que não causa morte, para curá-los. Lembro de Santa Rita de Cássia: eu prefiro ver meus filhos contigo puros do que comigo sujos. Os filhos queriam matar o assassino do pai dela, do esposo de Santa Rita. Ela pediu pela santificação dos filhos e foi atendida. Os filhos foram para o céu. Ela perdeu a presença visível dos filhos, que por outro lado foram morar com Deus. Muito bem. Eu me detive um pouco na oração universal, porque eu estou convencido de que aqui absurdos são cometidos em boa fé. A ingenuidade de usar desse momento tão bonito da missa para pedir o que eu quiser, da maneira que eu quiser, é preciso ser redimensionado. Na oração dos fiéis, eu posso estar perdendo o meu tempo se male pedimos. Se eu pedir em pecado, da maneira indevida, coisas más, Deus não vai me atender. A propósito,
Vamos ao capítulo 7 do Evangelho segundo Mateus, e com isso nós terminamos essa parte. Alguém pode dizer, mas Dom José demorou tanto tempo, fez um programa todo só sobre a oração dos fiéis da missa? Não é tão importante? É importante sim. É um momento catequético, pedagógico, educativo, um momento de graça, no qual nós podemos estar alcançando, nós podemos estar recebendo inúmeras graças, copiosos milagres do céu, desde que, na graça, pedindo com humildade, com confiança, com perseverança, retomando isso certamente após a missa, sempre rezando, pedindo aquilo que agrada a Deus. Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 8 ou 9. Vamos ouvir. Wellington. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a palha que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não calquem com os teus pés, e voltando-se contra vós, os despedacem. Vai começar a parte que nos interessa. O versículo 7 já citamos, já comentamos, e o Wellington vai se estender até o versículo 11. É de extrema importância que nós juntemos um versículo com o outro para entendermos a beleza do assunto. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, abrir-se-á. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhes pedirem. Que riqueza, que riqueza! Ele contrapõe pedra e pão, ele contrapõe serpente e peixe. Peixe e serpente. Às vezes nós pensamos que estamos pedindo pão, quando estamos pedindo pedra. Quando um bem contingente, isto é, um bem que passa, nós queremos a todo custo que Deus dê. Mas Ele sabe que naquela hora, o melhor para a gente não é aquilo. Sabe aquele menino chato, implicante, que vai no supermercado e diz para a mãe, olhando para a prateleira, eu quero aquela bolinha vermelha, porque achei bonita. Deixa que é veneno para matar mosca, lá na cozinha. A mãe disse, eu não dou. Mas eu quero. A mãe diz, eu não dou para você. Aí ele chora. A mãe não vai dar de jeito nenhum, porque aquilo dali é veneno. Outra, às vezes nós pedimos alguma coisa pensando que é peixe, quando na verdade é serpente. Meu Deus, eu te peço tanto que meu filho case com fulana. Aí lá pelas tantas vai, o namoro acaba. Aí a mulher entra em parafuso e diz que Deus não ouviu, etc. Deus não gosta dela. O tempo passou, ele acabou casando com uma outra pessoa. Bom, esse exemplo eu já dei aqui inúmeras vezes na homilia em São Vicente. E hoje é um pai feliz, um esposo realizado, tem uma família feliz, tem uma esposa toda virtuosa. Hoje ele compreende que aquela prece que a mãe dirigiu a Deus com tanto fervor, talvez equivocada quanto às virtudes daquela mocinha que aparentava ser uma moça bonita, direita e tal, mas
não era lá essas coisas. Deus ouviu as preces dessa mulher e disse: não, eu não vou atender. Dará coisas boas. Repare que no finalzinho, no versículo 11, está o segredo para a afirmação do versículo 7. Pedi e recebereis. Isto é, se você pedir coisas boas, quais são as coisas boas? As que agradam a Deus. No Pai Nosso está o quê? Seja feita a vossa. Peça aquilo que corresponde à vontade de Deus. Peça as coisas boas. Não que você julga serem boas, mas que Deus julga que são boas para você. Ainda que você não goste. A melhor coisa em determinada situação é você tomar um lambedor. É você tomar um chá de quebra-pedra. Eu tenho um problema de cálculo renal, mas eu tomei durante 3 meses chá de quebra-pedra. Mas imaginem que coisa chata. Um santo remédio, por favor. Mas me ajudou imensamente. O remédio é amargo, mas é o melhor para mim. Dará coisas boas. Peça. Com humildade, com confiança, com insistência. Peça na graça de Deus o que agrada a Deus. Você pode até no pedido expressar aquilo que você julga que no momento é o melhor para você, ou para A ou para B. Apresente, mas não esqueça de dizer, como Jesus disse no Jardim das Oliveiras: todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. A vontade de Deus eu aceito, ainda que eu não goste. Ainda que eu não goste. Gosto, por favor, gosto não é essencial na fé. Para quem está gripado, um bom chá de casca de limão, amargo, é o melhor. Não é gostoso, mas é o melhor.